chegar até aqui, mas o Senhor é bom. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos, nesse texto, o apóstolo Paulo usa a nação de Israel como exemplo para exortar a igreja em Corinto e a igreja de hoje. Então, amados, eu gostaria assim que você não se dispersasse mesmo. Por quê? Porque é um texto um pouco assim, eu pedi como o pastor orou, né? A ajuda do Espírito Santo para transferir para a igreja. Porque é um texto que não é muito fácil falar sobre isso, sabe? E eu gostaria que você minuciosamente prestasse atenção, acompanhasse, para que você entenda o que nós queremos falar nessa noite e depois não achar que falamos o que não falamos. Mas de antemão já vou dizer para os irmãos, se houver alguma dúvida, se houver alguma coisa, nós temos os pastores, temos as pastoras, podem nos procurar. Mas eu também digo para os irmãos, todos vocês podem analisar pessoalmente esse texto que nós vamos compartilhar. Analise pessoalmente esse texto que nós vamos compartilhar nessa noite. Amém? E o texto está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, e como eu já disse, né, introduzindo, é o apóstolo Paulo usando a nação de Israel como exemplo para exortar a igreja. E está dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Amados, o apóstolo começa dizendo assim: não quero que vocês ignorem, ou seja, eu não quero que vocês deixem de saber. Eu não quero que vocês não queiram ouvir, não queiram entender, né? Não queiram saber sobre o que ele quis ministrar aqui. Que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e do mar, né? O que o apóstolo está falando aqui, do versículo 1 até o versículo 4, é o seguinte: que todos eles, irmãos, que Deus, com sua infinita misericórdia, seu infinito amor, salvou aquele povo do Egito, que é uma figura do mundo, tirou o povo do domínio de Faraó, que é uma figura de Satanás. Creio que todos aqui já devem saber como que vivia aquele povo naquela escravidão, né? Povo que não sabia, né? Aliás, não podia viver a vida abundante, eram escravos. Como que escravos pode ter uma vida abundante e feliz? Pois o Senhor os libertou daquela opressão maligna. O Senhor os tirou dali com amor, com poder, manifestou sobre a vida deles o poder, assistiu eles em tudo que eles precisavam, não os deixou passar fome, não deixou passar sede, abriu o mar, está dizendo aqui, né? Abriu o mar, que é uma figura do batismo, trocou sua liderança, que o líder deles era Faraó, por isso que diz aqui em Moisés, né? Trocou por o Faraó, que era o opressor. Deus pega e levanta Moisés, um homem de Deus, cheio de amor, conduzido pelo Senhor para trazer paz
e prosperidade àquele povo, né? Diz aqui que eles comiam e bebiam do mesmo, todos eles comiam de um mesmo maná, de um mesmo pão, bebiam de uma mesma água, né? Isso quer dizer o quê? Que todos seguiam o mesmo Deus e buscavam a mesma lei. Então o povo foi guardado, protegido, salvo, liberto de uma maneira poderosa e amorosa pelo Deus poderoso de Israel. Só que tem uma coisa, no versículo 5, aconteceu uma coisa e nós vamos ler. Versículo 5. Está escrito assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha só o que aconteceu. Depois de tudo que Deus fez por eles, depois de tudo que o Senhor fez por eles, aqui está escrito, Paulo está usando eles como exemplo. Deus não se agradou deles, de maneira que alguns deles caíram no deserto, ou seja, morreram, se prostraram ali. E nós vamos ver hoje, queridos, o que foi que desagradou tanto a Deus. O que esse povo fez que desagradou tanto a Deus ali, né? Lógico, esse texto até aqui que nós lemos, Paulo está ilustrando aquilo que aconteceu quando Moisés subiu o monte para trazer as leis, e o povo lá embaixo ficou, né? E ali Corá, Datã e Abirão leva o povo a fazer uma festa, a criar deuses, enfim, a abandonar aquilo que Deus deixou para eles, que Deus falou com eles. E aqui no versículo 10, que é o que eu quero mais deixar, né? Hoje, é o que vem adiante. Daqui para cima, os irmãos podem ler em Êxodo. Tudinho lá vai estar em Êxodo. No versículo 7 diz assim: não façais, pois, idólatras como algum deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos como algum deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, olha isso, irmãos, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Até aqui, para que já o apóstolo começa a ilustrar, dizendo que tudo aquilo aconteceu para que nós ficasse como exemplo para nós, porque os séculos estão passando, os séculos estão chegando, ou seja, Jesus está voltando. Aqui já não está mais lá no Antigo Testamento. Então, queridos, depois de Deus ter feito tudo aquilo com o povo, depois de Deus ter salvado aquele povo da maneira que Ele salvou, eles começaram a se achar que estava tudo bem já, eles já estavam firmes. Por isso que ele diz aqui embaixo, né? Aquele que está de pé, cuide, não caia. O povo começou a se achar muito forte e achava que não entristeceria, Deus não ia se entristecer com aquilo que eles iam fazer. Eles começaram a buscar a idolatria. Eles começaram a cobiçar coisas más, a desejar coisas maus, a fornicação, que é a prostituição, a murmuração.
essa murmuração aqui não é só uma reclamaçãozinha, não. Essa murmuração aqui é reclamar do plano que Deus tinha para a vida deles. É contender, se rebelar contra aquilo que Deus tinha planejado para a vida deles. Nós precisamos tomar cuidado para nós não nos rebelarmos com o plano que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos perder a graça, vamos dizer assim, ou cair da graça, vamos dizer, se nós não atentarmos para o plano que Deus tem para nossas vidas. E eles começaram a tratar aquilo que Deus dá, aquilo que Deus deu, como algo insignificante. Nós não vamos lá no texto, senão a gente vai para lá e vem para cá. Mas eles chegaram a chamar o maná, que veio de uma forma milagrosa. Gente, olha que coisa terrível que eles fizeram. O maná, eles não trabalharam para fazer o maná. Você não vê ali, vai para a enxada, ou a mulherada, vamos amassar trigo, sei lá, fazer alguma coisa para a gente produzir o maná. O maná veio do céu. Então Deus, com seu poder miraculoso, enviou o maná para eles, vinha para eles. E a água, a bebida também, né? E eles chegam num certo momento e trata isso, chama aquele maná de vil. Estamos fartos desse vil maná. Traduzindo, essa porcaria dessa comida. Essa é a verdade. Queridos, é como se a gente estivesse passando necessidade, passando fome, e de repente aparecesse ali um arroz, um feijão bem gostoso com um ovinho frito. E você olhasse e falasse assim, eu não quero essa porcaria não, vou ficar com fome. Queridos, eles entristeceram gravemente o coração do Senhor, fazendo com que aquilo que Deus fez, de uma maneira tão maravilhosa, fosse desprezado. E o pior, entregaram-se à idolatria e à prostituição. Aqui diz fornicação, mas a fornicação, ela está ligada à prostituição, a tudo que liga à prostituição. Hoje nós conhecemos a fornicação como o ato sexual entre namorados, né? Mas você pode, nas outras traduções está trazendo prostituição, sobre todos os sentidos. Aí era prostituição desses relações sexuais sem casamento, com casamento um adultério, enfim, virou uma bagunça aquele negócio. Porque quando o homem começa a buscar outras coisas, ele vai ficando um pouco cego, vai perdendo a direção de Deus. E começaram a murmurar. Então, eu quero dizer para os irmãos que naquele tempo, se você for ler naquele tempo, ler o Êxodo naquele tempo, você vai ver mais de perto a gravidade de tudo isso. Eles chegaram a fazer um bezerro de ouro, vocês sabem, né? Chegaram a fazer um bezerro de ouro para adorar, quando Deus estava no comando do plano. O plano estava sendo executado. Eles tinham passado pelo mar. Deus tinha aberto o mar vermelho. Queridos, é a mesma coisa nós. Hoje, nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos muito bem chegar, eu já estou salva mesmo, já fui batizada, já tomo santa ceia, já vou no culto, já vou nisso. Então eu posso viver do jeito que eu quero e fazer o que eu quero, sem se preocupar com aquilo que desagrada a Deus. E isso é complicado, foi exatamente isso que eles fizeram, quando Deus tem uma direção. Então, foi por isso que esse texto no versículo 12 diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Às vezes a gente se recita esse texto para alguém que vem exortar. Olha, cuidado com isso, né? Não vai por esse caminho, né? Cuidado. Aí, aquele que não recebe fala, ó, por que você está falando isso para mim? Né? Você que está de pé, olha que você também pode cair.
né? Às vezes as pessoas levam esse texto para esse lado, mas o que o texto está falando aqui é isso aí. Você, aquele que está de pé, toma cuidado. Não atente para coisas que podem te levar à queda. Não pense que porque você é crente, que porque você ora em línguas, que porque você solta fogo, que você é de fogo, você está preparado para enfrentar, para confrontar qualquer que seja pecado que está diante dos seus olhos, qualquer oferenda que venha às tuas mãos, qualquer proposta. Não, olha, eu já tenho 50 anos de igreja, eu estou alinhadinho, afinadinho. Posso muito bem assistir aquele filme ali que não vai me acontecer nada. Mentira. O que a palavra está falando é isso. Você está de pé, você foi lavado, você foi remido. Cuidado, não caia. É uma orientação do apóstolo, certo? E embaixo ele diz assim, ele continua dizendo assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Ele complementa esse texto 12 com o versículo 13, dizendo: queridos, não virá tentação sobre nós que não seja humana, que não seja comum. Ou seja, todas as tentações que existem no mundo, nós estamos sujeitas. Não é só porque nós se batizamos, hoje estamos na presença do Senhor, glória a Deus, estamos buscando ao Senhor, mas a tentação, ela pode vir nos afrontar. É isso que o texto está falando. Porém, Deus deu o escape. E são tentações que existem na face da terra. Não é um espírito que vai vir botar medo. Tem gente que pensa que a tentação é assim e fecha os olhos espirituais para a verdadeira tentação. A tentação são as coisas naturais que nós vivemos nessa terra. Por isso que ele fala: cuidado, não caia. Você está de pé, cuidado, não virá tentação. E quando vier a tentação, não virá sobre vós, senão humana. Mas Deus tem um escape para ela. Não estou, por isso que eu falei, leiam vocês, estude. Deus preparou o escape. Qual é a sua tentação? Que tipo de proposta o inimigo está trazendo na sua vida? Tem escape, não precisa cair. Tem um escape. Deus tem uma porta para que você saia dela. A provação, a tentação que está vindo sobre. Às vezes nós falamos só da tentação, da provação, só numa área de imoralidade, mas é em todos, amados. Tudo que está nesse mundo, contrário àquilo que Deus planejou para nós e vem para nos tentar, certo? Deus proporcionou um escape. Nós temos de Deus um escape para fazermos a vontade dele, para sermos livres de toda a tentação. Amém? E aqui, para nós caminharmos já para o fim, eu quero continuar lendo esse texto 14, que agora o apóstolo Paulo, ele nos deixa, ele faz a coisa ficar mais íntima ainda, para nós agora, né? Parece que ele sai, parece que muda aqui, mas não muda. Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Quando ele fala, vede
Israel segundo a carne eram os judeus daquele tempo que não eram convertidos, que não obedeciam às leis, né? Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Queridos, às vezes nós olhamos isso daqui e imaginamos assim: nossa, mas eu não tenho ídolo, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, né? Porém, uma coisa me chamou a atenção, e creio também que nós estamos livres, todos nós disso. Mas essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite. E ela que eu vou falar. Queridos, quando o apóstolo Paulo diz assim no versículo 14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Queridos, às vezes, nós não idolatramos imagens. Não vou me referir aqui acerca daquilo que os pastores costumam ministrar aqui, que é uma verdade. Às vezes, nós não idolatramos imagens, mas idolatramos casa, carro, outro idolatra o corpo, outro idolatra dinheiro, sei lá. Mas não é esse tipo de idolatria que eu estou me referindo aqui. Vou me referir agora a um tipo de comunhão com a idolatria que vai refletir na nossa vida o mesmo mal que refletiu na vida daquele povo, o qual você leu e eu li aqui, que Deus se desagradou deles. E sabe o que é, queridos? A participação do crente em festas pagãs. Às vezes nós não adoramos imagens, mas tem uma festa pagã que era o caso dos coríntios aqui. Era o caso desses irmãos de Corinto aqui. Eles se converteram, mas ali existia o templo ainda, o templo pagão onde existia, onde se sacrificava comidas e havia aquelas festas, aquela bebida daqueles deuses que existiam ali. E eles achavam que eles podiam ir. E tudo bem, não tinha problema. Por isso que o apóstolo Paulo vem e fala tudo isso para eles. Portanto, nós precisamos também tomar cuidado com esse mal. Porque existe uma festa chamada Halloween e às vezes existem mães ou até mesmo adultos. Eu fico boba. Amados, procura a origem das coisas, pelo amor de Deus. Procura a origem. Ah, tem uma festa de Halloween. Aí a mãe cristã, o pai cristão, pega aquela criança, veste ela e entrega. Será que ela está entregando? Meu Deus, ela precisa saber para quem que ela está montando aquele cenário ali. Isso é sério, irmãos. Aqui está escrito que o ídolo nada é. O ídolo não é nada. É um vidro, é um pedaço de madeira, é um pedaço de pau. Não fala, não ouve, não vê. Mas o que está por trás dele é o demônio. É demônio. Festas pagãs. Eu não concordo, eu particularmente, estou falando minha casa, os meus filhos, espero que eles deem sequência a isso, que agora é a parte deles. Mas eu nunca deixei meus filhos participarem de festa de julinas, se vestir. Não, eu nunca deixei. Eu falava para ele bem antes, entrava na escola, começava o tempo, eu já contava historinha para eles. Já mostrava o que era aquilo. Depois eu falava para eles, vocês vão querer? Eles diziam não, mas se eles dissessem sim, não ia. Porque eu sou autoridade sobre eles, eu não ia entregar os meus filhos conhecendo isso. De maneira nenhuma. Eu espero que eles continuem isso. É bonitinho, é lindinho, a criança fica bonitinha. Mas não é bíblico. Queridos, o diabo, ele quer ser adorado. O diabo, ele quer ser adorado, ele quer adoração para ele. Só que se ele se apresentar como um diabo, ninguém vai adorar, vão fugir dele. Então ele cria deuses, ele cria meios.
E o crente, às vezes, vai lá e compartilha com essas festas. Mal sabe ou não sabe, ou sabe, não sei, se sabe é pior ainda. Que estão ali cultuando demônios. Cultuando demônios. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso entristece ao Senhor. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que não divide a sua glória. Aqui embaixo o apóstolo vai dizer assim, ó. Vamos lá, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritemos ao Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, queridos, é lícito ir? É, mas edifica? Queridos, quando nós participamos, eu quero deixar bem claro, por isso que eu falei para vocês, leem, estudem, mas eu vou dizer aqui o que está escrito. Quando nós participamos de festas pagãs, nós estamos compartilhando, nós estamos tendo um contato com demônios. Certo? Nós estamos dando uma legalidade para que ele venha trazer doença, tirar a paz, enfim, uma legalidade para fazer alguma coisa. Então nós precisamos, nós que somos cristãos, precisamos tomar cuidado com isso. E às vezes nós não vamos em festas pagãs, mas acredite, eu já ouvi cristãos, pessoas cristãs. Ai, qual é o teu horóscopo? Misericórdia, gente. Quem é o nosso guia? Quem dirige as nossas vidas é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Não são o peixe. Até câncer é o nome do troço. Câncer. Que coisa maligna é essa, irmãos? Cristãos não têm horóscopo. Cristão tem o Espírito Santo. Eu estou falando porque eu era uma seguidora. Eu abria lá a revista naquele tempo, né? Ou então na televisão cedinho passava, levantava. Deixa eu ver o que vai ser o meu dia hoje. Queridos, e às vezes só coisa boa, né? Só coisa boa, ou no muito você vai brigar com seu namorado, ou você vai perder alguma coisinha aqui. Que isso? O Espírito Santo é o nosso guia. Crente, filho de Deus, tem que adorar a Deus. Filho de Deus tem que perguntar para Deus. Tem que depender da direção de Deus. Né? E não de horóscopo. Outros cristãos, eu estou falando de coisa que eu já vi. Não aqui, graças a Deus. Mas, gente, cristãos, aí pega uma ferradura e põe lá atrás da porta porque ela traz sorte. Ah, gente, dói a gente ouvir isso. Porque aonde está a mente dessa pessoa? Onde está a confiança dessa pessoa? Nossa, uma vez eu vi uma pessoa assim, aflita. Por quê? Passou um gato preto de repente na minha frente. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, coitado, porque o que eu já tive gato preto. Quantos gatos pretos passaram na minha frente? Gente, essas coisas atraem para eles, não porque o gato preto passou. Não é o gato preto que a trouxe. É o medo que ela tem. E por trás dessas mentiras e desses enganos, existe demônios. Existe demônios. Não podemos ignorar isso, né? Portanto, amados, nós precisamos tomar cuidado e arrancar essas coisas da nossa vida. Não vamos sair por aí, que nem fizeram uma vez, chutando, pá! Ah, isso aqui é uma imagem? Pum! O problema não é a imagem, aquilo é barro. O problema é quem está por trás dela. Eu tive uma experiência, assim, nós, né? Uma experiência. A gente passava por um certo, determinado, num lugar por aí, um centro de macumba, e a gente orava. Fecha em nome de Jesus.
fecha em nome de Jesus. Toda vez que vinha do culto, passava em frente, fecha em nome de Jesus. Amém, o negócio, glória a Deus, fechou. Mas sabe que depois eu passei lá, fechou, mas um dia eu passei lá e vi outras pessoas ali buscando as mesmas coisas. Aí eu passei por perto de outro que abriu e eu comecei, fecha, fecha. O Espírito Santo falou para mim, não adianta você falar para fechar. Porque se eles se fechar aqui, eles abrem ali. Ora, para aquelas vidas que estejam ali dentro se convertam. Ore e fale, Senhor, converte, porque ali dentro tem almas que vão conhecer ao Senhor Jesus, que vão ser libertas. Eu mudei o ritmo da oração, sabe? Agora a gente passa lá em frente e ora, Deus, converte essas almas, elas estão aqui enganadas. Né? Mostra para ela quem está por trás de tudo isso, com misericórdia, mas converte essas almas. Então, queridos, nós precisamos entender que nós somos separados desse mundo. Pessoas, crentes, isso eu vi de jovem, né? Jovem, toma cuidado com isso. Amados, simpatia. Olha, põe o nome dele na garrafa, tá? Põe com mel, joga mel lá dentro, fecha a garrafa e joga a garrafa no rio, porque ele vai ficar todo adoçado por você. Faz, pelo amor de Deus, como pode crer numa coisa dessa? E as pessoas creem, acreditam nisso. Eu mesmo, o que eu fiz uma vez? Olha, se você pegar uma fita, você vê quantos quilos você quer emagrecer e você amarra na cintura. Minha filha, emagreci nada, engordei até. É mentira. Então, nós que somos separados, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, temos que ter o nosso culto racional, com entendimento, sabendo que é Deus que é o nosso Senhor, que é o nosso guia. Precisamos cortar a ligação com todas essas sortes de coisas do mundo, irmãos. Às vezes, essa mesa, né, da mesa que fala, não quero que participe da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O demônio tem uma mesa posta, e a gente come se quiser, sabe? O que tanto desagradou o Senhor? A idolatria, acreditar nessas coisas, né? Acreditar nessas coisas que não são nada. E comer, quando o apóstolo Paulo traz para os nossos dias aqui, do 14 em diante, comer das coisas que os demônios oferecem. Eu quero dizer para você que uma das mesas que o demônio tem posto diante de todos nós, sem exceção, come quem quer, é a imoralidade sexual, de todas as maneiras. Come quem quer. Pornografia. Eu li um livro que diz que a pornografia é um culto. Quando o homem se entrega, ou a mulher, ou o jovem, sei lá quem, ele está cultuando o Deus que trabalha nessa área. O demônio que trabalha nessa área. Então, temos uma mesa posta, cheia de oferendas, irmãos. Não só a pornografia. Não é só isso, sabe? É ofertas que levam a gente a pecar contra Deus. São ofertas que levam a gente a se desviar daquilo que é santo, daquilo que é puro. Quando o sangue de Jesus, quando Deus fez por nós tudo aquilo que Ele fez de maneira melhor ainda. Tudo que Ele fez para aquele povo no deserto, o Senhor fez por nós de maneira melhor ainda. Melhor. Porque foi o sangue de Jesus que foi derramado. Sabe? E nós precisamos, aquilo que Ele fala aqui, eu falo hoje para mim e falo para nós. Aquele, pois, que cuida está em pé. Olhe, não caia. Isso não é um texto para se acusar ninguém. Isso é um texto para a gente trazer para nós mesmos. Se preocupar conosco mesmo. Olha onde eu cheguei. Senhor, daqui eu não quero cair. Eu não quero voltar. Eu quero prosseguir.
certo? Então, amados, nessa noite, né, eu quero que os irmãos pensem nisso. Aqui o texto vai falar na frente, continua lendo na sua casa, ele é tremendo, de comidas sacrificadas a ídolos. Isso é muito sério, é muito sério. O apóstolo vai dizer assim, se você for convidado por alguém para comer na casa de alguém, come, sem nada perguntar. Porém, se ele disser, isso aqui foi sacrificado ao ídolo, não coma, por causa da consciência sua e dele. Por quê? Porque ele é novo. Vai ver o crente comendo de uma comida sacrificada a ídolo, ele vai se escandalizar com aquilo. Ou mesmo o crente vai ficar depois, ai meu Deus, pequei contra o Senhor, que não sei o quê. Então, queridos, o apóstolo ensina a gente. Não, nós uma vez, nós fomos chamados uma vez para expulsar um demônio, isso é muito sério. Né? E nós fomos conversar com a esposa daquele homem, e ela falou, olha, ele tinha disposto parar de beber, ele estava sendo tão legal, tão bom, mas ele se uniu com umas pessoas lá, e ele comeu lá, naquele lugar. E ele contou para a gente, o rapaz contou para a gente, depois que tudo passou. O rapaz contou para a gente, eu comi 3 pedacinhos de carne, comi carne ali. E depois que eu comi aquela carne, me deram 3 tapinhas nas costas. Naquele momento eu senti algo diferente. Daquele dia em diante, aquele homem se transformou. Se transformou. O resultado foi que o homem ficou possesso por um espírito demoníaco terrível. E glória a Deus, né? Que pela graça do Senhor conseguiu ser expulso aquele demônio. Mas, irmãos, isso é coisa séria, sabe? É muito sério. Por isso que o Senhor nos deixou a graça de quando comemos. Tem gente que fala assim, orar para comer, isso é religiosidade. Não, temos que orar por aquilo que a gente vai comer mesmo. Você vai comer lá fora, vai comer na rua, vai comer no sinal de comer um lanchinho. Tenha vergonha não se envergonhe do teu Senhor não. Se precisar, você fala, Senhor, em nome de Jesus, que seja purificado. Não precisa fazer. Às vezes a pessoa quer fazer uma oração desse tamanho, dentro do barzinho ali, ou sei lá, da padaria, sentadinha ali, fica... Não tem necessidade disso, né? Senhor, purifica esse lanche que eu vou comer, essa coxinha. Não precisa fechar o olho se não quiser, se quiser fecha. Mas ore, ordene que seja purificado. Porque, queridos, a bênção do Senhor... ela anda conosco. E às vezes nós comemos coisas que às vezes foi até sacrificada. É lógico, quando a gente não sabe, o Senhor se responsabiliza em nos defender. Mas, amados, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que o mundo tenta nos oferecer. Cuidado com festas pagãs. Cuidado com seus filhos em festas pagãs. Cuidado. Estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, né? Porque ela vai te dar a orientação sobre isso. Eu gostaria de só abrir em Apocalipse para nós terminarmos, tá? Já estamos terminando, o grupo de louvor pode vir, o pastor vai vir também. Em Apocalipse, eu quero ler com os irmãos, para a gente fechar isso daqui. Uma vez me ensinaram, quando eu era do mundo, lógico, né? Hoje jamais penso isso e faria isso. Mas ensinavam assim, não sei se vocês já ouviram isso. Olha, quando vier visita bem chata na sua casa, que nunca foi embora, sabe o que você faz? Pega uma vassoura e põe de cabeça para baixo, assim, de cabo, né? Cabeça para cima, atrás da porta, que ela vai embora rapidinho. Isso é mentira, irmãos. É totalmente uma mentira. Porque não deu certo, viu? Não deu mesmo. Cada coisa que a gente... Então, tem coisa que a gente vai trazendo do mundo.
E o que Deus quer é que a gente vá tirando as coisas que... O trabalho do Senhor, do Espírito Santo, é arrancar do mundo aquilo que a gente traz. E às vezes a gente quer trazer para dentro, né, do novo homem aquilo que é isso. Não podemos fazer isso, né? Capítulo 9 de Apocalipse, primeiro capítulo 9. Olha lá, vamos ver o que diz em capítulo 9. Versículo 21, 22. Aleluia. Capítulo 9, 21, 22. É isso mesmo. Não, só tem 21, né? Só tem 21. É 20. É 20 e 21. Está escrito assim: e os outros homens que não foram mortos por esta... Deixa eu introduzir para os irmãos entenderem. Está falando da quinta e da sexta trombeta que foi jogada sobre a terra, né? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Queridos, isso aqui é o Apocalipse. São coisas que vão acontecer, sabe? Então, Deus virá como juízo sobre essas coisas. E nós, como igreja do Deus vivo, devemos nos apartar dessas coisas. Eu quero deixar até para os irmãos, enquanto eu vou falando, vai abrindo lá em Apocalipse 22, que é o último, que vamos ler agora. 22, capítulo 8. Eu quero dizer agora que existem casos. Uma vez, uma irmã que trabalha numa escola, ela veio me perguntar assim: pastora, e agora o que eu faço? Eu preciso estar naquele lugar, eu sou obrigada a estar, porque porque a diretora me pediu, e é a minha profissão e eu tenho que estar. Eu falei: querida, ali você vai, faz o seu trabalho, ore, fale isso para Deus. Deus, meu coração não está ali, o Senhor sabe. Eu tenho que cumprir essa obrigação. Se você puder substituir, colocar alguém no seu lugar, põe. Se não puder, vai ali, esteja ali em oração. E olha, acabou, some dali. Não compartilhe com aquelas coisas. Ao contrário, pede até a misericórdia de Deus. Porque tudo tem a sua razão, o seu limite. Ela não estava ali porque não, eu quero ir para aquele lugar, sabe? Então, amados, nós temos que parar e ver o que nós podemos fazer para não tocarmos nas coisas impuras. 22:8 diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Olha o 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha só, adora a Deus. Olha, o anjo levou ele, fez todo o trabalho que tinha que fazer por mando do Senhor. João vai, se prostra diante daquele anjo. O anjo fala: não é a mim que você tem que adorar. E tem gente por aí adorando anjo, acendendo vela para anjo, como se os anjos pudessem fazer alguma coisa, amados. Não, adora, ele diz, não, adora a Deus. Digno, quem deu a sua vida por nós foi Jesus.
Ele é digno de adoração. Sabe? Quem derramou o sangue lá na cruz foi Jesus. Muitos do que chamam deuses por aí, se teve vida, se foi canonizado, vamos dizer assim, né? Alguns que foram canonizados aí, que viveram e foram qualificados ou foram chamados de santos de Deus, né? Ao qual as pessoas devem pedir. Queridos, os ossos deles estão na sepultura. Que morto pode fazer alguma coisa por nós? Quem que está morto pode fazer alguma coisa por nós? O nosso Jesus não. Foram na sepultura dele e não encontraram os ossos dele lá. Porque ele ressuscitou. Então ele é digno de adoração. Sabe? Eu não sei se você já participou, se você acreditava, ou se você já teve um contato com essas coisas. Mas se teve, em nome do Senhor Jesus Cristo, está anulado. Está quebrado toda a legalidade em nome de Jesus. Mas, amados, nós devemos adorar a Deus. A fonte da nossa adoração, a fonte do nosso desejo, a fonte do nosso amor é o Senhor Jesus. Amém? Eu quero chamar o pastor